Iniciar a Talks do Terapia Empreendedora. Hoje nós vamos estar iniciando essa série de conversas, né? A Terapia Empreendedora, ela é uma forma de estar olhando o desenvolvimento de negócio, o desenvolvimento de inovação, a partir da forma de olhar primeiro para a pessoa, para olhar depois para o negócio. Como assim? Negócios são para pessoas. Qualquer produto que a gente faz, ele é para pessoas, ele é para a realização do espírito humano, sempre, em qualquer condição. Ele pode ser para a necessidade da vida, mas a vida existe para além da própria necessidade de si mesma, dela estar se frutificando naquilo que o espírito humano pode construir. E todas as questões que a gente pode ter ligado a negócios, ela vai ser então para pessoas. E ela vai ser, antes de tudo, feita por pessoas. A gente tem um equívoco de separar as ciências da administração da ciência do humano, do próprio humano em si. Então é nesse ínterim que nós vamos estar trazendo a terapia empreendedora. Como se eu quero inovar para o mercado, primeiro eu preciso saber quem eu sou, para saber qual que é a verdadeira qualidade da minha oferta, para a gente poder, então, estar entregando para o mundo aquilo que a minha oferta ela quer entregar. E eu já estou chamando aqui, hoje a gente vai estar com a Isa Trindade, ela é psicóloga, terapeuta sistêmica, com ótimas análises, ótimas sínteses. E só para a gente concluir, por que sempre que eu estou com a minha essência, eu vou inovar? Porque inovação ela é fruto da troca de geração. Toda geração traz consigo uma nova inovação que ela vai estar criando a partir que a geração anterior ela realizou. Somos frutos da geração passada e como sempre há uma evolução, a nossa evolução ela cria essa inovação simplesmente por ser uma geração nova. E cada um dessa nova geração tem em si a capacidade, por ser uma essência única, a capacidade de estar contribuindo nessa dança de gerações, nessa evolução como um todo. Eu vou chamar aqui a Isa Trindade, daqui a pouco ela já está entrando, para a gente estar começando a ter esse papo. Deixa eu ver aqui como que eu consigo chamar ela. Deixa eu ver. Ah, sim. Então vamos lá? Então agora a gente passa a receber aqui a Isa. Ei, Oi, Isa. Felipe, Tudo já bem? tô aqui. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Estamos Tudo aqui. beleza. Vamos conversar, vamos prosear sobre esse tema aí. Isso. É bem interessante, né? Porque a gente está num momento da nossa vida único, a gente nunca teve esse momento de quarentena, de pandemia, né? E da gente ter que estar. A gente está em casa, os negócios estão parados, está tudo parado. É muito interessante que o pessoal do City University, que olha realmente a faculdade, que é a junção da NASA com a MIT, eles estão chamando esse momento agora do grande reset. Então tá bem interessante, né, que esse período de quarentena, esse 2020, que não foi planejado por ninguém, eles estão chamando do grande reset, ou seja, né, a grande reinício. Isso é bem interessante, o Hum, grande reinício. E isso é uma boa notícia, no final das contas. Apesar de tudo que a gente tem de dificuldade que esse momento está nos trazendo, né? A gente tem várias pessoas tendo perdas na família, né? Várias histórias se findando, sim, né? Apesar de sim, tudo isso, é um momento em que a gente começa a ter algo que a gente nunca teve antes, que é a capacidade de um novo início, né? Eu sim. citei anteriormente que quando a gente não tem o garantido, a gente tem mais liberdade. Porque o preço de eu fazer o novo, que eu realmente quero, é perder aquilo que já é garantido. Mas agora, se os Uhum, garantidos estão menos garantidos, eu posso fazer mais o novo, né? E além uhum, disso, o mundo vai pedir mais o novo agora. Porque, como eu estava falando uhum, antes, a inovação ela é para uma pessoa. As pessoas estão mudadas. A gente está tendo de fazer várias formas novas agora, para lidar com esse mundo agora, mas o que a gente quer, as nossas vontades estão sendo alteradas. Então, isso. isso vem da gente, né?
Isso vem da gente, como que a gente agora pode estar olhando para a forma de fazer esses negócios novos. E aí, esse papo com você é um papo muito, muito legal e muito especial, esse papo para a gente estar abrindo aqui as talks da Terapia Empreendedora, para a gente estar olhando, né, já que a partir de agora vai vir uma nova onda de inovação, já que a gente tem um novo início, a gente tem esse grande reset, como o pessoal da Singularity University tem falado, né? Então, como que a gente pode realmente olhar para a gente mesmo, para a gente poder realizar o novo a partir de agora? E esse realizar o novo, né, ele é um convite que a gente faz, seja para quem vai empreender o seu negócio, seja para quem está lidando com o seu próprio trabalho, tem as várias dificuldades para fazer o que precisa fazer, né? Na sua empresa, a sua reunião que vai ter que ser agora online, como que ele vai fazer com documentos, são várias questões novas que estão surgindo, e esse novo, ele pode ser, seja no meu negócio, seja na minha forma de trabalhar e de atender. Só avisar que, assim, eu não sei se é a minha internet, mas eu acho que tá com um atrasozinho, sabe? Porque de vez em quando tá tadinhas aqui. Mas eu acho que algum delay, alguma Eu coisa fiz umas assim, tá? mexidinhas e vamos ver se vai melhorar agora. Isso. Mas acho que dá pra gente seguir, tá tranquilo, assim. Qualquer coisa, o pessoal também pode sinalizar aí pra gente, né? Mas pode ser alguma questão, assim, da internet, não sei. Eu achei muito interessante isso que você estava dizendo sobre a mudança de gerações, né? Que inevitavelmente as novas gerações, elas sempre vêm trazendo o novo, elas sempre vêm rompendo, né, padrões antigos e trazendo inovações, claro, sustentadas naquilo que foi construído antes. E aí eu fico me perguntando, né, se a gente não está vivendo um período justamente assim dessa troca, né, dessa transição entre algo que já foi e algo novo que está surgindo e que às vezes a gente ainda não consegue vislumbrar muito bem. E claro, assim, a gente não deixa de lamentar, né, todo o aspecto doído, né, todas as dores que essa transição, do jeito que ela está vindo, né, todas essas reflexões que a gente está propondo aqui estão sendo aceleradas por essa questão do Covid, a gente não deixa de lamentar que isso também traz, né, dores e sofrimentos para muitas pessoas que estão envolvidas, né, com perdas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de considerar, né, que isso vem trazendo, assim, uma nova perspectiva individual, não só individual, mas também para o mundo e também especialmente para o mundo dos negócios, porque já está acontecendo, né? Mudanças já estão sendo solicitadas, mudanças já estão sendo demandadas. E então a gente precisa estar atento a isso e entender qual que é a nossa melhor maneira de contribuir, né? De passar por isso e de construir esse novo que está vindo, de fazer essa troca de gerações, né? Sim. Essa troca de gerações, né? Essa troca do antes para o agora e para o depois. E o interessante, quando a gente olha isso a termos de negócios, né? Seja oportunidade de negócio, seja do vou continuar empregado ao final da crise ou não, né? Esse é o momento, sim, de muita gente se ajustar, de saber se segurar ou de se lançar. Cada um vai saber melhor qual que é a sua forma de fazer agora, se é de se gerenciar fluxo de caixa, se é fazer alguma aventura nova, né? Cada um vai saber isso. Mas o negócio, o mercado e os trabalhos, eles estão, obrigatoriamente, eles estão nos obrigando a buscar esse novo, essa inovação, porque está tudo agora trancado, né? Está tudo agora trancado. Então, como que eu inovo? Como que eu faço novo a partir de agora? E depois que a coisa abrir, como que eu atendo as pessoas que passaram mais de 40 dias dentro de casa com uma nova perspectiva de vida? Então, assim, é uma obrigação, mas que bom que é uma obrigação. Porque se eu vou trazer o novo, a gente tem duas formas de trazer o novo. Uma é que não é trazer o novo, que é eu ir e copiar daquele que fez, né? A outra é eu descobrir o que realmente posso estar oferecendo. Esse é o maior valor que é criado.
Tem um dado que eu acho super interessante quando a gente fala de fazer a sua originalidade e copiar o outro, que é o seguinte. Em 2017, a Samsung ela tinha 25% do mercado de telefonia celular no mundo, de smartphones. Mas ela tinha 15% dos lucros do mercado. A Apple, que é quem criou o conceito de smartphone, então sabe qual que é realmente o valor que está sendo entregue por trás, ela tinha 10% do mercado em torno, mas ela tinha 90% dos lucros. Então, olha que interessante, né? Significa que o valor que ela entrega é muito mais percebido e as pessoas estão a fim de pagar um preço a mais para isso. Então, quando a gente entrega um valor a mais, quer dizer que as pessoas estão dispostas a pagar um valor a mais para a gente, ou muitas pessoas estão dispostas a pagar por aquilo, como é o caso do Netflix, que não é tão caro, mas que tem aí milhões de clientes ao torno do mundo inteiro. Né? Agora, aonde que está isso daí? Né? Já se pensou de ser estratégia de mercado, de ser desconto, de ser promoção, de ser o que eu vou fazer? Onde que está isso? Isso está dentro das pessoas. Porque eu só vou realmente entregar algo eu tô aqui pensando, né? Se eu sei o meu bom. Eu gosto desse exemplo, porque ele é muito. Esse exemplo que você deu da Samsung e da Apple, assim, ele é muito. Ele vai direto ao ponto, assim, porque eu tô aqui pensando, né? Se as duas empresas, né, têm tecnologia de ponta, têm produtos de qualidade, o que é isso? Que valor que é esse que a Apple entrega, que gera mais lucro? O que é isso que a gente está chamando de valor? E que faz toda a diferença? O que é isso? Sim. Eu deixo essa resposta com você aí, que é o economista e entendedor das inovações. Mas o que é isso, né? Assim, que a gente está chamando de valor? E que faz a diferença nos negócios. E que mais do que nunca agora isso vai ser solicitado, né, no mundo dos negócios. É interessante, porque quando a gente faz essa pergunta, não tem outra resposta que a gente pode dar de que, no caso da Apple, e a Apple ela é muito citada, ela é muito falada, mas ela é o grande benchmark disso, desse novo que chega. O próximo grande benchmark disso que está acontecendo agora é a Tesla, que é a SpaceX, do Elon Musk, né? Que é outro cara também sensacional, mas são assim, se a gente vai falar de inovação, vamos falar do topo, né? Ninguém aqui vai ser um Steve Jobs, ninguém vai ser um Elon Musk, mas vamos estar referenciando neles, né? Ou não, né? Quem sabe, né? Sim. Quem sabe, né? Cada um, se a gente se a gente estiver no nosso lugar, inovando no nosso lugar, já tá bom demais. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Isso, né? Mas vamos olhar nas nossas referências, né? E aí, o que a Apple entrega é exatamente como o Steve Jobs pensava e sentia. Então, isso é muito interessante. E quando a gente pega a biografia do Steve Jobs para ler, a gente vê como que ele estava sempre numa luta para ele conseguir juntar tecnologia com artes liberais. Porque ele gostava muito de tecnologia, mas ele era um fãzaço dos Beatles. Né? Então, você vê como que a história como que as músicas dos Beatles, elas estão como um pano de fundo para todos os produtos que estavam sendo desenvolvidos. Então, ele entregava quem que ele era de verdade. Então, aí é onde que a gente pode começar dentro do nosso assunto, né? Que a gente colocou o título, né, dessa nossa conversa de força e coragem para o propósito, né, nos negócios e na vida. Propósito é uma palavra que ficou um pouco na moda, né, mas ela é extremamente importante e ela apareceu porque é o seguinte, por muito tempo, as empresas, elas, ainda acontece muito isso, o objetivo dela é gerar o maior lucro no curto prazo, né? A gente fica olhando o mercado de ação entrando, né? E como que no curto prazo eu consigo fazer um lucro maior. Então, você perde um valor humano quando você está pegando uma estrutura inteira, gigante de empresas, funcionando, para um relatório no final. Isso é muito louco, sabe? Então, essa questão de propósito surgiu para assim, não, a gente tem que ter um propósito para isso, né? E aí a questão de propósito entrou. Mas aí quando a gente pega propósito, né? Propósito de propósito, né? O que é que eu quero realmente estar oferecendo? Eu peguei essa palavra do propósito e eu passei a refletir sobre ela e entender. Que, na verdade, o que o pessoal está buscando não é um negócio com propósito, mas o que a gente está buscando é realmente qual que é a nossa vocação.
Uhum. É. Sabe? Qual que é a nossa vocação de vida. E aí, quando a gente fala de vocação, eu lembro que a primeira coisa que deve remeter na mente das pessoas é teste vocacional. Né? E a vocação não é o teste vocacional, porque não dá para eu falar que o sentido da minha existência, olha que coisa interessante, o sentido de eu existir, né? Agora que a gente está de quarentena, a gente pode muito... O tempo está muito mais difícil, né? Que a gente tem muito mais coisas para fazer ao longo do dia. Mas como a gente não tem lugar nenhum para ir, a gente pode aproveitar e refletir qual que é o sentido de eu existir. Por que que eu existo? E a vocação é simplesmente isso. É um motivo, não é um curso, porque um curso superior, ele não consegue exprimir o que é toda a riqueza do universo íntimo de uma pessoa. Né? Então qual o sentido da minha existência? Isso. Mas se eu estou em contato com o sentido da minha existência, eu consigo levar isso para qualquer profissão, vamos dizer assim. Né? Eu consigo levar isso para seja qualquer curso que eu decida fazer ou não fazer, mas a vocação vem antes. Fica nessa ideia mesmo, né, do teste vocacional, como se fosse assim, vocação tivesse a ver com qual profissão eu vou seguir, né? Mas eu também compartilho muito dessa sua percepção de que a vocação tem a ver com qual é o sentido da minha existência. E quando eu estou conectado com isso, aí eu posso até mesmo atuar em áreas diferentes, mas se eu estou levando esse sentido da minha existência, aí esse caminho tem força. Sim. Interessante. Se eu estou levando o sentido da minha existência, esse caminho passa a ter um caminho de força, né? E isso é interessante porque todo mundo, eu acho que quando cresce, né? E isso vai depender das infâncias, se foi uma infância mais difícil, se foi uma infância mais alegre, mas todo mundo vai ter um pedaço de sonho que ele tem desde quando ele era criança, quando ela era criança, né? Tem um sonho, que sonho que é esse, que sonho que é esse, mas que à medida que a gente vai crescendo, vai se mostrando que esse sonho é meu, né? E o mundo não dá muita autorização para os nossos sonhos. Porque existe uma diferença entre o que a gente quer, o que é possível, como que as coisas são, né? Como é que você vê isso? Essa dissonância entre os nossos sonhos verdadeiros, aquilo que a gente quer de verdade, e a forma como o mundo se apresenta para a gente? Passa por essa nossa necessidade, né, assim, de pertencer, de fazer parte dos grupos, né, que a gente vai crescendo ao longo da vida e de se sentir parte, né, desses grupos. Então a gente vai se adequando e a gente vai olhando, vai definindo a nossa existência muito a partir do que o mundo lá fora considera sucesso, o que o mundo lá fora considera um bom caminho, o que o mundo lá fora está ditando, né? Então, aquelas profissões que são procuradas por todo mundo, porque elas têm certo status, porque disse que elas dão dinheiro. Então, às vezes, né, assim, no objetivo assim, de não errar, né, no objetivo de não ficar de fora, a gente acaba indo por caminhos, né, que são assim, padronizados, e nesse processo a gente não escuta esse chamado interno. A gente deixa de escutar esse chamado interno, que, como você bem disse, ele está ali desde a infância. Está ali desde a infância, naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que brilham os nossos olhos, naquilo que está na nossa história familiar, né? O que vibra, o que pulsa ali na nossa história familiar. Então, só que a gente não escuta. Tá ali, tá pulsando, tá chamando, a gente não escuta. Muitas vezes a gente está nessa preocupação, né? Assim, de fazer parte, de ter um lugar. A gente pode ir por escolhas que não são tão autênticas. Né? Quando o olhar de fora ele passa a ter mais peso do que o olhar sobre si mesmo. E é claro que não se trata assim, de olhar só para dentro e desconsiderar o mundo lá fora, mas encontrar um meio termo. A gente está o tempo todo escutando quem somos, escutando os nossos chamados e ao mesmo tempo olhando para o mundo lá fora. Peraí, o que o mundo precisa? O que o mundo que eu estou vivendo? Quais são as necessidades desse mundo que eu, do meu jeito, com as minhas características, com as minhas potencialidades, com os meus recursos,
posso vir a ser útil, né? Posso vir a servir. Então, o ideal seria que a gente tivesse olhasse para fora, mas não perdesse de vista o olhar para dentro. O que muitas vezes a gente acaba fazendo por pressão da sociedade, né, é que a gente só olha para fora. Então, a nossa escolha profissional, a nossa escolha do que nós vamos, em que vamos servir, né, fica uma escolha muito utilitária, muito desconectada, né, de nós mesmos. Você me lembrou uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que é: onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está o meu caminho e o meu lugar. Então, acho bem legal essa frase do Aristóteles, que fala isso, né? Então, existem necessidades, mas tem o meu talento e minha paixão. E aí é onde que eu vou ser útil. E isso é super interessante, porque eu acho que a gente pode fazer esse exercício agora já, né, que é a Singularity University, que é a universidade fundada pela NASA e o MIT. Então, assim, está no top do top, né? Está chamando isso agora do grande reset, do grande reinício. Eu acho que a gente pode pensar tudo de novo, né? A gente está autorizado para isso. Como que vai ser as coisas agora? E sempre que o novo chega, uma questão interessante da inovação é que inovação ela é simplesmente o que faz mais sentido para o outro. Se eu chego com um produto, com uma atitude, com um processo que faz mais sentido, ele não precisa nem convencer, ele só precisa ser apresentado. Depois que ele é apresentado, a pessoa percebeu que aquilo faz mais sentido, ela troca o antigo pelo novo. Então a gente pode agora, eu acho, nesse momento, a gente pensar várias coisas novas e repensar como fazer as coisas e levar para frente. E aí, só para concluir, é interessante que quando a gente pensa de ir para o negócio ou ir para o mercado, né, seja o valor que eu vou receber no salário, seja o valor que eu vou receber no lucro, seja o valor que eu vou receber no meu negócio como um todo, tem uma questão do meu valor. Então é interessante, a gente pode até agora refletir de novo e entender qual que é o meu valor verdadeiro. Para depois eu ir para o mercado e estar cambiando com esse meu valor exato. Isso. E um ponto importante que eu pensei de dizer aqui, assim, eu tive uma percepção enquanto você estava falando aí, mas antes de falar dessa percepção, assim, um ponto importante da gente ressaltar é que não quero que isso pareça uma visão romântica, isso que a gente está conversando aqui é uma visão romântica, sabe? Tipo assim, porque alguém pode dizer, mas eu não pude escolher onde eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, né? Assim, a gente sabe que tem pessoas que podem escolher, tem pessoas que... A gente está falando da terapia empreendedora, né? Que é muito voltada para quem tem um negócio, para quem está buscando empreender, mas a gente pode trazer essa postura empreendedora para qualquer lugar que a gente estiver, né, na vida. E claro que eu não quero que a gente esteja aqui numa visão romântica, né? Claro que às vezes são imposições da vida, a gente está trabalhando e se envolvendo, assim, né? O nosso trabalho nem sempre é uma escolha nossa, né? Eu falo que sempre metade é a vida, metade é a gente que faz, né? Mas às vezes é a vida que faz mais e coloca a gente numa situação que não estava ali, não era tanto o que a gente tinha planejado. Resumindo, assim, sem ter essa visão romântica, eu acho que trata-se também do servir, né? Onde eu estiver, eu posso servir conectado com o que eu sou. Então, como eu vou servir? Não tanto sobre onde eu vou servir, né? Sobre onde eu vou trabalhar, a questão não é tão literal assim, mas trata-se sobre o como. Como eu vou servir, colocando ali o que eu tenho, o que eu sou. E talvez daí nasça a verdadeira inovação, né? Porque quando a gente está conectado com a ideia de servir, né? Se eu penso assim, como eu posso melhor servir? Então, isso abre um campo de criatividade, de pensar na melhor maneira de fazer as coisas, seja em qual segmento, em qual área a gente estiver atuando, né? Seja no próprio negócio ou seja trabalhando para alguém, né? Assim, sendo contratado. Se a gente for pensar que inovação é o sentido da minha existência, o sentido de eu existir, né? A gente pode ir numa percepção mais ampla de que esse sentido ele não é uma forma,
ele não é um crachá, né? Ele é um sentido. Ou seja, ele é algo que vai ser mais do campo simbólico e mais do campo sensitivo, do campo de emoção, daquilo que eu sinto que eu realmente estou fazendo, e qual que é a simbologia que eu trago para isso, né? Não é nada pragmático mesmo, mas ele vai assumir várias formas. Então, ele é um sentido, né, que ele pode assumir várias formas diferentes. Então, seja no meu negócio, seja no meu trabalho, seja até, né, aonde no serviço público, né? O pessoal fala, poxa, funcionário público é aquele cara. Não tem nada disso. Cada um tá no seu lugar, né? É estar inteiro, estar ocupando o meu lugar e compreendendo qual é o sentido do que eu faço, qual é o sentido do meu servir. Né? Seja em qual dentro lugar desse sentido, sim, a grande questão que a gente pode fazer é o que para mim faz mais sentido e o que para mim, verdadeiramente, isso pode ser mais colocado, pode ser melhor elaborado. Como que você vê, Isa, que seria uma boa forma da gente entender qual que é a minha essência verdadeira, qual que é a minha vocação, quais que são os meus sonhos, aonde que está isso? Isso é uma história? Isso é uma confabulação que eu faço comigo mesmo que pode alterar? Ou tem um fio condutor mesmo? Isso é algo que a gente pode... Isso é algo que vai se revelando, né? Assim, que pode se revelando na nossa existência, assim, e que a gente pode ter um olhar atento para isso, ter ouvidos atentos, para se perceber, para se conhecer. Né? É claro que a gente está sempre em construção. Nós sempre podemos nos construir, nos refazer. O momento agora, por exemplo, está pedindo muito isso da gente. Mas, assim, na perspectiva que eu adoto, né, assim, existe algo que chama. Né? Existe algo da vida interior que é individual, que é de cada um, né? E que isso pode... e que a gente pode estar atento, né, para perceber essas expressões da vida interior que estão presentes na nossa vida desde a nossa infância. Isso tem a ver com a nossa história de vida, com o que a gente viveu, com as nossas experiências, com o que marcou a gente. E tem a ver, né, assim, com a nossa história, como eu falei antes, com a nossa história familiar, porque a gente já nasce incrustado em outras histórias. Né? A gente, quando nasce uma criança, ela nasce sendo continuidade de histórias anteriores. Né, do pai, da mãe, dos avós. Então, isso tudo é fonte de recurso. Né? Quer seja o que tenha acontecido ali, coisas boas, coisas difíceis, isso tudo constitui assim, recurso para a gente se conhecer. Para a gente compreender a nossa história, compreender os nossos dons, os nossos talentos, e onde que a gente pode colocar esses talentos a serviço do mundo. Legal. Então, existe uma raiz, né? Sim, gosto de pensar que sim. E é interessante, quando a gente está falando de propósito, ou quando a gente vai ainda mais para a vocação, né? É interessante, eu acho que todo mundo conhece alguém que queria ser um artista, mas teve de ir para o caminho que dá dinheiro, né? Ou pelo menos para o caminho formal. Ou alguém que eu queria seguir tal área, mas na verdade essa aqui se apresentou. Na própria minha área, na economia, tem muita gente que acaba desviando um pouquinho, porque não era o tanto que apresentou para ele. Mas por que você acha, Isa, onde que a gente pode pegar, né? Como que até a sua abordagem terapêutica, como que ela é, para a gente entender por que abraçar esse propósito ele é tão difícil? Porque eu vejo muitas pessoas que falam, poxa, eu trabalho com propósito, mas não é assim. Algumas coisas é difícil trabalhar com propósito, e eu vejo outras pessoas falando, cara, trabalhar com propósito é balela, não é assim que o mundo funciona. Por que você vê essa dicotomia tão grande de estar buscando esse nosso sentido mesmo contra aquele que é do mundo? Assim, a gente pode, eu vou responder assim, até a gente pode levar uma vida desconectados do sentido. Podemos, sabe? A gente pode ir, pode viver, pode
a gente vai rompendo na vida, não significa que a gente não vai conseguir ser feliz, não significa que a gente não vai ter trabalho, que a gente não vai ter desenvolvimentos na vida. Podemos, assim, ir seguindo desconectado de sentido. Mas a pergunta é, qual é o preço que a gente paga? Sabe? Você pode ter um business, um negócio que também está desconectado de qualquer sentido, de qualquer propósito. Pode ter. Mas a pergunta é, a longo prazo, qual é o preço que isso paga? Onde é que vai aparecer essa necessidade, assim, desse sentido? Sim. Uma hora o preço aparece, assim. Uma vida sem sentido é uma vida que se esvazia. É uma vida que perde força. A gente vai, mas a gente vai como? A pergunta é sempre essa, como que eu vou? Eu tô indo com força? Eu tô indo inteiro? Eu tô indo plena? Ou eu tô indo assim meio, sabe? Sem força, adoecido. Então eu sempre coloco essa pergunta. Qual é o preço que a gente paga? E o que é interessante é porque desde a crise de 2008 e 2009, que esses negócios que rompia sem tanto sentido, eles estão tendo substituição de próprio tamanho de mercado, de concorrência, né? A gente vê isso em vários mercados, em vários setores, como que a gente pode dizer, essa substituição daquilo que faz mais sentido, ele chega e aí o que faz menos sentido ele vai ser substituído. Então é interessante que eu acho que a partir de agora, até por uma própria forma social, como cada vez mais negócios que fazem mais sentido, e negócios que fazem mais sentido significa produtos para mim que sou consumidor que fazem mais sentido, experiências para mim que fazem mais sentido, e então eu vou passar a preferir esses que fazem mais sentido. Então tá diminuindo o tempo de poder fazer isso, sabe? A gente pode ter uma certa visão de entender que está diminuindo o tempo para eu poder fazer isso, porque se eu faço algo, a gente pode falar sem alma, sem um sentido bem pensado, querendo fazer um produto que o fim dele em si mesmo é a venda, né? Como era o normal e precisou ser assim lá na década de 70, na década de 80, 90, e vem se transformando de lá para cá, né? Agora não é hora disso mais. Então agora esse sentido precisa estar sendo entregue. Mas eu vejo ainda muita gente com dificuldade de, seja no seu trabalho, né? Poxa, existe uma cultura empresarial, como que eu vou colocar esse sentido dentro de uma cultura rígida, né? E a gente vê nas empresas que sempre a cultura ela é criticada, né? Mas todo mundo é a cultura da própria empresa. A gente vê um empreendedor que, olha, eu tenho vontade de fazer tal tipo de negócio, mas o que está dando dinheiro no mercado é isso, e aí ele direciona para essas tendências, aí acaba abrindo paleteira mexicana, né? Acaba indo por esses caminhos de moda que, né? Que, olha, a tendência é essa. Ixi, mas são você foi na tendência, Ricardo né? Amorim fala... São efêmeros. São efêmeros. Ricardo Amorim fala isso muito. Quem foi aonde, que viu que tinha sucesso, ele chegou depois e aí não vai mais funcionar. Como que você vê, Isa, que a gente, dentro da sua abordagem, que a gente pode estar buscando, né? E aí no nosso tema da nossa conversa, essa força e essa coragem para a gente assumir quem que a gente é de verdade, qual que é o nosso melhor sentimento verdadeiro, qual que é o nosso sonho verdadeiro, quem que eu sou e de verdade construir isso na vida perante os outros, mas principalmente perante a mim mesmo. E aí, lembrando assim, a questão não é, por exemplo, teve o boom lá das paleterias mexicanas. Tudo bem, muitas fecharam, né? Algumas permaneceram. Então, assim, não se trata... qualquer trabalho é digno, né? Qualquer trabalho, ele tem o seu valor, qualquer trabalho é digno. Mas a gente compreender assim... inclusive, e também a gente não está falando de inventar a roda, né? A gente não está falando, ninguém aqui precisa ser Steve Jobs, o Musk, né? Como é que ele chama? Elon Musk, né? A gente está falando de ninguém que ser, né? Ninguém precisa ser tão excepcional quanto esses nomes aqui que a gente citou. Mas que naquilo que a gente faça com força, que nós estejamos inteiros,
e a gente esteja no nosso lugar, né? É isso que faz a diferença. Penso que sim, né? Que a gente esteja conectados com a força daquele servir. Que esse servir tenha uma função, né? Não significa assim que eu tenho que só fazer coisas então que são para o social, eu tenho que fazer coisas que envolvem bem-estar social. Não, claro que toda empresa para viver precisa ter lucro, né? Para poder gerar emprego precisa ter lucro. A gente não está desconsiderando esses fatos, mas o que é que dá força, né? Para a existência de um negócio? Na perspectiva sistêmica das constelações familiares, nós vamos falar assim que aquilo que serve à vida tem força. O que serve à vida tem força. Não necessariamente a vida do outro, né? Não necessariamente fazer as coisas para o outro, mas o que serve à minha vida, o que serve à plenitude da minha existência, isso tem força. Se eu estou no meu lugar, conectado com, sendo assim, um representante, né? Da continuidade, né? Um símbolo da continuidade, da força da vida que veio através de muitos outros que vieram antes de mim, que passaram por muitos outros sacrifícios e que, passando por esses sacrifícios, disseram sim à vida. Não importa como, mas disseram sim à vida. E a vida foi passada adiante, e hoje eu estou aqui e posso passar algo adiante também, fazendo a minha parte para passar para frente. Né? Então, isso na perspectiva sistêmica, a gente vai dizer que isso é servir à vida. Né? Então, que no nosso trabalho a gente possa sentir assim, o que eu estou colocando de mim, das minhas competências, das minhas qualidades, nesse servir à vida. Isso tem força. Interessante. Então, essa força do nosso propósito, essa força, a coragem para a gente seguir isso, é o quanto que eu estou inteiro no servir a minha própria vida, que serve à vida geral. Seria mais ou menos isso. O meu destino, né? Às vezes, para fazer isso, eu preciso romper com destinos anteriores da minha família. Né? Eu levo na minha bagagem aquilo que foi recurso, aquilo que foi possível ali na minha família, mas às vezes eu preciso romper e o meu destino pede algo novo. Eu estou a serviço da minha vida, da minha história. E com isso, eu falo que é como se fosse assim, quando a gente se coloca no nosso lugar, quando a gente assume o nosso destino, que é plenamente nosso, aí eu falo que aí a gente acende a nossa luz. E aí sim, se eu acendi a minha luz, aí quem está em volta pode se beneficiar dessa luz também, porque quem está em volta vai ter o caminho clareado um pouquinho pela minha luz. E eu também vou enxergar melhor quando a outra pessoa do meu lado acender a luz dela. Mas, em última instância, assim, é esse movimento de se apropriar da própria história, da própria existência, do seu lugar no mundo, do que é plenamente seu. Do seu destino. Bonito isso, né? É bonito, né? Isso é bonito, é legal sentir isso, né? Então, é interessante dizer que, assim, alguns chavões, mas não é expectativa da família, não é expectativa que a família colocou em mim, ou que eu coloquei, espelhei uma expectativa neles, uma expectativa de como a sociedade vai me olhar, é sair desse externo, né? Basear a vida dentro desse externo e basear ela simplesmente dentro do interno, né? E aí isso é interessante que a gente vai para outras formas de estar pensando, a diferença da individualidade para a individuação, né? Na individualidade, né? Nessa forma individualista, às vezes a gente está mais preocupado com o outro, mas de uma forma egoísta, né? Procurado da atenção que a gente vai ter para o outro de uma forma egoísta. Na individuação, a gente está preocupado com o que faz para a gente, mas que inegavelmente faz a gente estar servindo o outro. É isso. A individuação a ideia da individuação, né? O Jung traz muito isso, é essa integração do eu. Integração significa, não é excluir o externo, não é excluir o que o mundo, as demandas do mundo, elas estão batendo na nossa porta. E a gente tem as nossas demandas, a gente tem que pagar boleto, a gente tem que viver, né? Mas é conseguir a integração. Não é excluir nem o mundo interno para poder se adaptar totalmente ao externo,
e nem também excluir o mundo externo e querer, né, subir para o alto da montanha e viver sozinho. Isso não existe crescimento possível se a gente se isola. Mas é integrar. A individuação vem desse caminho da integração. Do mundo lá fora com o mundo aqui dentro. Eu tô vendo aqui, ô Felipe, tem uns comentários aqui super legais. Deixa eu ver aqui, peraí. Ai, passou. Vê se você consegue ler. Aqui, ó, a Margarete falou, o nosso propósito define os nossos caminhos quando temos clareza do sentido de nossa vida para termos, de fato, uma vida plena. Isso. Sim. Eu tô puxando aqui, porque senão vai subir e a gente vai perder, né? Mas no final a gente vai abrir para pergunta também, né, Felipe? A gente vai abrir para pergunta depois, né? Mas só para a gente não perder, porque eu bati o olho e falei, gente, que comentários legais. Olha esse aqui do Yuri também. Verdade, as pessoas não vão sair de casa se a experiência de ir em algum lugar não for muito bem posicionada. Né? Se não tiver uma experiência, uma troca real ali. Enfim. Tem outros que eu perdi. Isso é uma coisa super interessante, né? Qual que é o preço de sair de casa hoje, né? Então você realmente vai ter de ir para algo que realmente faça mais sentido. Essa é a questão. A partir do momento que abrir, eu tenho certeza que essa vai ser a forma. Qual o preço de eu sair de casa? Né? Agora todo mundo quer sair de casa, mas vamos ter esses cuidados. Mas quando abrir, qual o preço de sair de casa? E eu queria propor, Isa, já que a gente está em casa, e já que, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, uma interpretação que a gente pode dar é de que se eu sirvo para a vida, né, e sou resultado da vida que veio antes de mim está me servindo, né, ou seja, toda inovação ela é o resultado da chegada da nova geração, né, e se eu quero inovar, eu preciso olhar primeiro para mim mesmo, para entender o valor que eu tenho para mostrar para o outro. Eu sei que a constelação ela tem vários exercícios. Existe algum exercício que a gente pode pensar para a gente sentir essa nossa verdade interna, esse nosso propósito, essa nossa vocação e a nossa força junto? Sentir a nossa coragem, né? Essa que é a nossa proposta. Existe algum exercício que a constelação nos ajuda a perceber isso? Eu falo muito assim nos meus atendimentos. Tomar consciência, né? O autoconhecimento, tomar consciência sobre nossos processos, sobre as nossas dinâmicas internas, inconscientes. Isso é importantíssimo para o nosso existir, para o nosso desenvolvimento. É essencial, tomar consciência. Mas é só o primeiro passo. Só o primeiro passo. Eu posso tomar consciência, eu posso olhar para a minha história, perceber um monte de coisa lá que me faz ser quem eu sou hoje, tanto em potencialidades quanto também em limitações. Eu posso ter vários insights e ainda assim não sair do lugar. Então, ter essa clareza é o primeiro passo. Agora, o que faz a gente sair do lugar mesmo é agir. É fazer diferente do que estamos fazendo, é tomar uma nova postura. É isso que faz toda a diferença. Né? Então, o primeiro movimento, tomar consciência. Um segundo movimento é agir. Experimentar o novo, experimentar novas posturas. Né? Essa parte de tomar consciência sobre a própria história, de se conhecer, isso é um processo. Né? É um processo da vida toda. A gente está falando de individuação aqui, isso é um processo de vida inteira, né? Não acaba nunca. Mas assim, a gente de repente a gente está falando sobre, quando a gente fala de agir, né? Agir demanda o quê? Coragem. Né? Dar esse passo. Às vezes o que está faltando é isso. É dar esse passo, encarar o novo, encarar o desconhecido. Agora a gente vai ser muito demandado disso. Porque a gente, assim, né, as empresas, os negócios, eles vão precisar tomar ações novas que nunca tinham pensado em tomar, vão precisar, como se diz, sair da zona de conforto, e isso dá medo. Dá muito medo, né? Assim, dar esse passo, assim. Arriscar, tomar um rumo diferente do que estava sendo planejado antes. Então, assim, esse vai ser um momento muito que a gente vai precisar agir, mas é esse agir conectado com a consciência, né? Esse agir consciente. E
Bom, dentro da perspectiva sistêmica, assim, de onde é que a gente tira essa força? De onde que a gente tira força para dar esse passo em direção ao nosso destino, em direção à nossa vida, em direção ao novo, às novas construções? Essa força, né, é a própria força da vida. A perspectiva sistêmica, né, assim, eu gosto de chamar, mas é como a gente chama, é a força da vida. A força que empurra a gente para frente, que muitos outros antes da gente, muitos dos nossos antepassados, em outras circunstâncias históricas, também tiveram que, assim, diante de várias dificuldades, diante de vários momentos de sacrifício, também tiveram que dar esse passo e dizer assim, não, diante desse medo todo aqui, eu escolho dizer sim. Eu escolho ir para frente. Eu escolho ir além. Não estou falando de fazer grandes, né, malabarismos, não. Às vezes são pequenos passos, mas passos com coragem, passos firmes. Os que mais têm o potencial assim, de levar a gente para frente. E aí, a melhor maneira da gente se conectar com essa força da vida, assim, na perspectiva sistêmica, né, a gente se conecta com essa força da vida quando a gente se conecta com a nossa história. A nossa história de vida, quando a gente se conecta com quem eu sou, o meu lugar aqui, hoje, dentro de um campo muito maior. Dentro de um sistema muito maior de pessoas e de grupos que participaram para que hoje eu estivesse aqui e fizesse a minha parte, e faça a minha parte. Cada um de nós, a gente está sendo demandado de fazer a nossa parte agora para a roda seguir adiante. Né? Assim, mas eles lá atrás também tiveram, tanto nos núcleos familiares, como também em termos coletivos, da evolução do mundo, da evolução da humanidade. Cada tempo histórico tem os seus sacrifícios e tem o seu sim necessário. O que eu chamo de sim? É esse passo para frente. Vamos embora. Vamos lá. A gente ainda não sabe o que tem à nossa frente. Mas vamos seguir. Nós não somos a primeira geração a ter que fazer isso. Né? Quando a gente pensa nisso, não dá eu não sei vocês, mas eu sinto assim eu sinto uma sensação assim, de fazer parte de uma continuidade. Algo que já foi feito lá atrás, cada um fez a sua parte, agora é minha vez de fazer a minha. Né? Então, acho que é tomar contato com isso, assim, sabe? A gente pode fechar os olhos. Você falou de exercício, né? Então, a gente pode, assim, cada um que está em casa aí, pode experimentar isso também. A gente pode experimentar agora. Experimentar essa força que vem da minha própria árvore geracional. Seria mais ou menos isso. Isso. Experimentar a força que vem da sua própria história, hoje, na atualidade, do seu eu, mas que esse eu se conecta com a história de muitos outros. A força que vem desse rio da vida. Essa força da vida que impulsiona, que põe a gente para frente, né? Então, a gente pode experimentar um exercício para cada um perceber e sentir esse sim, né? Eu chamo do sim para a vida, essa força necessária. Então, a gente pode, assim, é um exercício muito simples. Basta a gente se conectar um pouquinho, cada um se conectar um pouquinho consigo mesmo agora, pode puxar uma respiração profunda só para ficar bem centrado, sabe? Assim, bem conectado aqui no momento presente. E se quiser, pode fechar os olhos. E aí, basta que a gente imagine. Atrás de nós, o pai, o seu pai, a sua mãe, aqueles que te deram a vida. Não importa o que tenha acontecido depois que essa vida foi gerada, não importa como é que é a relação hoje. A vida foi passada para frente. Né? Você está aqui hoje. Você está diante do seu destino, dos seus desafios, da sua própria trajetória, porque esses dois um dia se encontraram e então sua vida pôde acontecer. Né?
Então, basta a gente imaginar o pai, a mãe, imaginar atrás do papai e da mamãe, os avós, bisavós. E você pode imaginar assim que como se fosse um rio que vem lá de trás dos seus antepassados e você vai percebendo, vendo esse rio passar lá dos bisavós para os avós, chegando até os seus pais e também chegando até você. Né? Como se fosse a água de um rio que vem com toda a força, com toda a correnteza. Mas também não para aqui, não. Não para. Porque a roda tem que continuar. E agora é a sua vez de fazer a sua parte para que isso possa continuar, para que a força da vida possa seguir em frente. Então, assim a gente vai se conectando com essa força, que talvez seja maior do que a gente possa compreender, mas a gente pode sentir. Não sei se faz sentido para você. É interessante quando a gente sente esse rio que vem de trás, né? Esse desaguar de várias pessoas que chegaram até a gente, né? E de que várias pessoas que falaram vários sims para a gente estar aqui agora, e agora é a nossa hora de dar o nosso sim. Isso é muito interessante. O Richard Branson, que é o cara da Virgin, né? E ele é sensacional. Ele entendeu que a força dele estava onde ele achava que era a fraqueza dele. Ele é dislexo, e aí ele saiu da escola na 7ª série, porque não conseguia acompanhar a turma. E aí a mãe dele deu uma força para ele conseguir aprender e ter uma forma de aprendizado. E aí ele começou a empreender, e pelo fato dele ser dislexo, ele tem mais de 200 empresas no grupo dele. Então é interessante, né? O dislexo não consegue ter uma atenção focada. Ele entendeu que o que ele achava que era fraqueza era força, e criou várias empresas, né? As mais conhecidas eram aquelas, na época, né? Antigamente, as gravadoras, mas hoje seria a de telefonia, as companhias aéreas, e ele vai e ele tem até turismo espacial, ele já está fazendo. E ele fala que ele é o Mr. Yes. Ele fala que ele é o Mr. Yes, que o negócio dele é o sim que ele tem que dar. Então é muito interessante esse sim que a gente tem que dar para a vida, né? Ou eu posso também espelhar como um não, para o que eu dou não e para o que eu dou sim. Né? Então, se me apresenta uma dificuldade agora, coisa simples que todo mundo passou. Não vamos encontrar presencialmente, vamos ter de fazer reuniões online. Como que a gente vai fazer? Não sei, mas eu posso dar o sim para descobrir a forma de fazer. Isso. Né? Eu lembro quando começou a pandemia, foi muito interessante que a gente tinha um processo de design thinking que a gente ia fazer, e que ele é muita interação das pessoas com as outras, e ele seria em uma semana inteira fazendo isso, e aí a gente teve de entender como que a gente vai ter de fazer essa interação online. E foi feito e foi fantástico, e para mim foi melhor do que esse que eu tinha feito antes, porque ela foi mais intencionada, sabe? Então é o sim. Isso, é o sim. A gente vai ter que dizer sim a muitas coisas novas, muitas coisas desconhecidas. Agora, esse sim que vai ser demandado da gente agora, ele ganha força para acontecer se eu também digo sim a tudo o que já aconteceu lá atrás, na minha história, aquilo que foi. Eu não tenho força para dizer esse sim se eu ainda estou gastando toda a minha energia brigando com a minha vida como ela foi. Como ela, né, assim, desde o início, desde o nascimento, se eu estou lá brigando com o meu pai, com a minha mãe, com o jeito deles, com o jeito que eu fui criada, com o jeito que a minha existência aconteceu. Então, esse momento, é isso mesmo, vai pedir da gente, assim, que a gente tenha coragem de dizer muitos novos sims. Vamos lá, vamos se adaptar, vamos fazer atendimento online, vamos mudar, vamos dizer sim a isso. Mas se eu ainda estiver gastando energia, brigando com coisas do meu passado, esse sim não tem tanta força. Né? Então, esse sim, a coragem que a gente estava dizendo, coragem para os negócios, coragem para a vida, é esse sim. É olhar para frente e dizer esse sim. Ele
vem quando a gente se reconcilia com a nossa história, com o nosso passado, com os nossos pais, com toda a nossa vida. E fazer um sim para a gente mesmo, né? Um sim para o que é essa minha essência verdadeira, o que é essa minha vocação, o que é esse meu propósito. E falar assim, olha, o meu caminho é esse. E aí eu encontrar a forma para fazer esse caminho, né? A gente pode ir pelo caminho do vivo numa empresa que a cultura não é legal, que tem cheio de questões e várias gente reclamam, né? Isso é comum. Nas mesas de bares a gente vê as reclamações das pessoas nas empresas, né? Mas a questão é, ok, mas eu vou estar lidando com o só tem jeito de ser assim, eu vou estar criando a minha possibilidade, né? Então, acho que para a gente abrir as perguntas, né? Só poder falar um pouquinho do que é terapia empreendedora, né? Ela é a junção de duas palavras, que é terapia e empreendedor. E terapia é restabelecer-se a si mesmo. Empreender, se a gente for extrapolar o significado disso, é criar o futuro. Empreender verdadeiro é quando a gente cria o nosso futuro. Então, terapia empreendedora é criar o nosso futuro a partir do momento que a gente restabelece quem que a gente é. No link lá na bio, tem um link na bio que tem um exercício que eu chamo de síntese vocacional, que a cada pessoa pode baixar e fazer a sua forma de estar buscando entender essa vocação dela. É algo que a gente pode estar oferecendo para as pessoas para estar buscando e eu quero entrar mais nisso, né? Eu posso fazer essa parte, né? E acho que só alguma consideração final que você tiver para a gente poder abrir para a pergunta do pessoal. Não, acho que, assim, não tem nenhuma consideração final. Acho que a gente explorou bastante, assim, o tema. Espero que tenha feito sentido aí para o pessoal que está assistindo. E a gente pode abrir para pergunta. Tá, então vamos abrir para pergunta. E vou abrir para pergunta dando um oi para a TT, que deu um oi lá da Ucrânia. Lá agora são 2 horas da manhã. E aí, se alguém tiver alguma pergunta... Eu quero dar oi também para um monte de gente que eu vi a Débora comentou, minha irmã, eu vi que a Letícia mandou também, a Letícia, minha psicóloga querida, mandou roxinho, o Yuri, meu amigo, eu vi a Margarete, um monte de gente querida aí, eu vi também que a Bruna, minha prima, acabou de entrar, muita gente querida, obrigada, gente. Eu perdi alguém, né, porque passou e eu não vi. Pode abrir para pergunta, Felipe. Tá aberto. Se alguém tiver uma pergunta, manda pra gente aí. Se alguém tiver, gente, agora a gente já vai, né, assim, chegando. Olha lá, Débora, oi. Se alguém tiver alguma pergunta sobre coragem e força, né, para os negócios e para a vida, a gente está aqui com vocês. Você que eu acho que foi linda. acho que foi muito bem explicado, muito bem sentido. Então aí não aparece tanto, né? Eu estou vendo aqui que está chegando no fim. Era interessante que a gente tinha pensado em 40 minutos, mas a conversa foi indo, né? E aí chegou até o limite do tempo aqui, que é de 1 hora. Aqui, para as nossas conversas, foi até... A gente conseguiu uma conversa de 1 hora. Eu e você, que geralmente a gente senta no café e fica 5 horas conversando. Brilhamos. Brilhamos, né? Estou filosofando, a conversa vai longe. Vai longe, né? Isso é verdade. Aí, peraí. A Cris Duarte falou, por enquanto sem pergunta, mas agradeço a live, foi muito bom. A Débora falou, como recomeçar do zero um negócio... perdi. Como recomeçar do zero um negócio que já existe, mas não está à sua cara. Como sair do piloto automático? Essa é uma das coisas que eu mais gosto de estar reinterpretando, viu, Dé? Isso é possível, né? A gente não precisa dar um cavalo de pau no negócio que a gente está fazendo para a gente colocar ele dentro da nossa essência. A gente entende como que é a nossa essência e como que ela pode ser traduzida dentro daquele próprio negócio. Tá? Pode ser que seja totalmente oposto e eu preciso repensar.
mas é possível de, com a minha essência,